gravando aqui, comecei. Então, bora lá. Ó, nós vamos começar. Deixa eu colocar aqui a tela para você ver. Certo? Ok? Tá vendo a minha tela? Sim. Alô? Se ela entrou. A Paloma entrou. Ouvi. Se você estiver entrando pelo celular, à sua esquerda tem dois botõezinhos. Tem um para poder falar e outro para poder ver a imagem da câmera. Conectando. Ela botou no mudo. Agora vai. O diário é um gênero textual que a gente tem o hábito de ver desde criança. Tá? Mas só que o diário, muita gente acha que por ser um gênero textual de fácil acesso, ele também é um gênero textual que só é escrever de qualquer forma. Não, todo gênero textual tem a sua forma de escrita, tá? E aí, deixa eu só fazer vir aqui uma coisa, pronto. Aí o que acontece? Nós temos aí no livro de vocês, vou aqui colocar, ó, a página 97 a 103, coloca aí, tá bom? 97 a 103. Tá? Aí nós temos o seguinte, eu tenho também como colocar aqui o livro. Só um minutinho. Tenho como colocar aqui o livro para ser visualizado junto. Que o Caio mandou para mim, aí ficou bem mais fácil. A página 93 é que eu disse? Foi. Não, não tem. Foi 97, professora. Ah, 97. Vem aqui. Vou abrir todas logo para poder não ficar procurando depois. Diário blog. Como é que tá? Bora lá. Aí depois eu volto. Deixa eu ver. Ó, diário blog é o seguinte. Diário é um gênero textual que tem como objetivo você escrever para você. Como assim? Eu tenho um gênero textual em que me dá, digamos assim, a liberdade de eu escrever o que eu quero, utilizando uma linguagem informal. E aí, quando eu escrevo, eu posso colocar diversas formas. Eu posso escrever em forma de texto, eu posso escrever colocando imagens, fotografias, tá? Eu posso colocar decorações, depende da minha forma, meu objetivo ali. E o blog, ele já é um diário online, em que meu objetivo é falar sobre o meu dia a dia para as pessoas que tiverem, digamos assim, a fim de conhecer meu dia a dia. Geralmente isso acontece com pessoas que viajam muito,
ou pessoas que têm uma vida um pouco de famosos, tal. E aí o que é que eles fazem? Eles colocam esse material para as pessoas compartilharem e adquirirem mais fãs também, tá? Então ele tem aí, ó. Eu fiz um resuminho. Eu coloquei aqui o Diário de Anne Frank, porque é o que o livro trabalha. O livro trabalha algumas passagens dessa moça. Eu até falei em sala que ela, digamos assim, ela estava no tempo da Segunda Guerra, na Alemanha, e ela escrevia o diário contando como era o sofrimento, como era passar pelaquele sofrimento. Infelizmente, ela faleceu. Ela morreu na guerra devido a o que aconteceu, né? E aí, a família depois achou o diário dela e quis documentar, quis mostrar para as pessoas como era o dia a dia da guerra. Por isso que ficou tão conhecido o Diário de Anne Frank, tá? E aí, eu vou começar aqui pelo meu resumo. Tem assim, o diário, página 97 e tal. Aí temos, vou tirar bem aqui da frente, tá? O gênero textual diário é um conjunto de registros de acontecimentos cotidianos, cronologicamente organizados, marcado por uma perspectiva pessoal. Como assim acontecimentos cotidianos? Eu vou registrar aquilo que eu acho interessante do meu dia a dia. Cronologicamente organizados. Eu não vou colocar um diário, eu não vou escrever nas páginas em branco de um diário de qualquer forma, só por escrever ou colocar pedaços. Não, o diário ele segue um tempo cronológico, tá? E uma perspectiva pessoal, por quê? Eu não vou estar compartilhando com outro autor. Eu vou estar escrevendo algo que eu ache interessante, tá? E aí, como assim? Vou relatar. Aqui no meu tempo de quarentena, estou passando o dia em casa. Então, como é que seria interessante? Eu vou colocar algo que eu estou fazendo diferente. Aí depois, fosse um gênero textual particular, natureza privada, pressupõe-se que somente o autor tem acesso a ele. Então, o diário é um gênero textual que eu vou escrever de mim para mim. Eu não vou escrever para a Paloma, não vou escrever para a Sara, não vou escrever para outra pessoa, eu vou escrever para mim. É tanto que eu tenho diários quando eu tinha 10 anos de idade que eu não lembro. Bobeira, só coisa de menino, de criança, mas só que era da perspectiva daqui a um tempo eu leio o que acontecia naquela época. Alguns diários já foram publicados, mas com o intuito de pesquisar o contexto histórico de um lugar ou de um acontecimento importante a nível mundial. Como assim, Pro? O intuito de pesquisar contexto histórico de um lugar. Aqui em Teresina, nós temos os diários dos presidentes. Não é nem só em Teresina, que eu falo governador, mas no caso do Piauí, os governadores. Mas no Brasil, já aconteceu de ter o diário dos presidentes, tá? De outros lugares do país, do mundo também. Então, a gente lê aquele diário, no caso da Anne, pega aquele diário, estuda aquilo que ela falou para saber como era a rotina militar, o que acontecia, quais eram os lugares que eram bombardeados. Então, eles pegam esse diário para poder estudar o que acontecia naquela época e se aproximar do contexto histórico, tá? A situação de interlocução desse gênero discussível é quem escreve é o autor e o leitor do gênero textual é o próprio autor. Ou seja, quem escreve sou eu e quem vai ler sou eu, tá? Eu não escrevo para outra pessoa, eu escrevo para mim. Pode acontecer do autor criar um nome para o diário ou não. Pode até relacionar-se como se fosse um amigo, pessoa da família. O que as pessoas fazem? É complicado, você está vendo aqui que é complicado eu gravar olhando para a câmera. O que eu faço? Eu estou olhando para vocês aqui para o lado. Do mesmo jeito, é uma pessoa pegar um texto e escrever, digamos assim, sem se relacionar. A gente, como ser humano, temos a necessidade de nos relacionar com outra pessoa. Então, a gente tem a necessidade de conversar com outra pessoa. E é isso que acontece quando a gente cria um diário. Geralmente, eu crio um nome para o diário, chamo ele de querido, até logo, meu amigo. Então, eu crio um afeto, uma forma de afeto para eu me relacionar com esse diário. Aí, depois, quando isso acontece, o objetivo do diário é somente escutar. Local
de desabafo. Tem gente que até hoje, adultos, que eles possuem diário. A professora acha o diário uma coisa tão supérflua, depende da cabeça de cada um. Tem pessoas que pegam o diário para escrever como seu melhor amigo. Tem gente que é introspectiva, que não tem vários amigos, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele diário como se fosse seu melhor amigo e escrever nele coisas que ele queria compartilhar com outra pessoa, que ele não tem aquela pessoa do lado, tá? Por ter a duração de um ano, pode ter a duração de um ano ou de um determinado acontecimento. O diário, ele pode ser um livro grosso, certo? Um livrão grosso, como você pode distinguir ele em determinados acontecimentos da sua vida. Tipo, eu posso colocar ele o primeiro semestre, as férias de julho. Posso colocar o segundo semestre, as férias de dezembro, Natal. Então, eu posso dividir ele em partes, como também colocar o ano inteiro direto. Aí nós temos uma parte muito importante no texto, tá? Eu tenho a estrutura do diário. Ele começa com o dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, e uma data, certo? Por quê, professora? Porque a gente vai, digamos, como é que eu posso dizer? Nós vamos colocar lá a datazinha para situar qual foi o dia que eu escrevi aquilo. Eu posso colocar 13/4/2020, começou as aulas para o SESC Objetivo Online. Mas se eu colocar segunda-feira, 13, aí fica mais fácil da pessoa visualizar aquilo que eu estou querendo falar, tá? Saudação e destinatário. Saudação, gente, é necessário? Por quê? Porque quando eu falo com a pessoa, oi, tudo bom? Então, o que eu estou fazendo? Primeira vez que eu estou vendo, ou o primeiro contato que eu estou tendo, eu tenho que saudar. É uma questão de educação. E o destinatário é com quem eu falo. Oi, Sara. Oi, Paloma. Quando eu falo com vocês pela primeira vez, eu falo saudando e depois falando com oi, minha querida amiga, tá? Depois, eu tenho o corpo do texto, informação que quer compartilhar. O corpo do texto é o quê? Tudo que você quer relatar, tá? Detalhe, gente, é em primeira pessoa. Eu estou falando de mim para mim, tá? Estou falando das minhas informações para mim no futuro, tá? E o último, a despedida. Até logo, querido diário. Até amanhã, até breve, até quando eu me lembrar, certo? Vou deixar aí só uns minutinhos para vocês, quem quiser copiar, e aí eu passo adiante. Conseguiu, né? Deu seu Giana, não tá conseguindo entrar. Certo? Posso passar adiante? Eu não sei, a Paloma não botou para eu escutar e nem vê-la, então eu vou passar adiante, tá? Tá. Aí tem assim, linguagem. Linguagem. Situação informal e íntima. Conversa consigo mesmo, utilizando palavras, desenhos e ou fotografias para demonstrar seus sentimentos. Aí, quer dizer que eu posso colocar? Sim, eu posso colocar outras coisas também. Recebi um e-mail, que depois eu vou até conversar sobre o e-mail que eu passei semana passada. Recebi um e-mail, eu posso imprimir e colocar no meu diário. Eu tenho uma fotografia que eu acho interessante, então eu posso revelá-la e colocar no meu diário. O diário é como se fosse uma porta aberta do passado em que eu posso acessar quando eu quiser, é só folhear, tá? Quando o diário é nomeado, costuma ter marcas de interlocução, ou seja, quem escreve dirige-se a alguém, nunca pode esquecer. Na estrutura do diário, você sempre escreve algo como se fosse se dirigindo a alguém. Professora, mas no caso aí, eu estou me dirigindo a mim. Sim, está se dirigindo a você. Só que é você daqui a um tempo quando for ler o seu diário. Então, tem que tomar cuidado também com as tuas gírias. Que algumas coisas que tu fala hoje, tu pode não entender mais para frente, tá? O diário é um gênero textual no qual as pessoas colocam seus sentimentos utilizando uma linguagem emotiva e informal e o leitor é o próprio autor. O blog, o autor escreve esse gênero textual com o objetivo de compartilhar informações sobre a sua vida
com outras pessoas de diferentes lugares. Colocar isso na cabeça. Por quê, professor? O diário, gente, é eu pegar um caderno, escrever minhas emoções, meus sentimentos, fechei, acabou. É meu. Guardo onde eu quiser, boto cadeadozinho, acabou. O blog não. O blog é só você se inscrever. Você entra no site, e nesse site você vai ter o acesso à vida de outra pessoa. Lá pode ela colocar a seção de fotos, ela pode botar a seção de outras informações, tal, que você pode compartilhar. Aí, o para casa, eu coloquei aqui, caso vocês quisessem anotar, mas também está na agenda online, tá? Vou dar um tempinho aí para a gente começar o livro. Pois vamos lá para o livro, tá? Ó, diário blog, aí é a página 97 de vocês, que tem assim, relatos, cartas pessoais e mensagens eletrônicas têm em comum o olhar pessoal para os acontecimentos cotidianos. Há um outro gênero discursivo que também se caracteriza por esse olhar particular. Leia os textos. Perceba que, como eu falei na estrutura da carta, eu tenho o dia da semana, num domingo, e eu tenho uma data, 1992. Bom, como eu disse, pensar fora da caixa. Não vamos pensar com a cabeça de hoje, vamos entrar na história. Dear Mimi, estou tentando me concentrar nos deveres, um livro para ler, mas simplesmente não consigo. Alguma coisa está acontecendo na cidade, houve-se tiro nas colinas, grupo de pessoas chegam de Dobrinja para tentar interromper alguma coisa, o que nem eles mesmos sabem. Digamos simplesmente que se sente que alguma coisa vai acontecer. Já está acontecendo uma terrível desgraça. Na televisão, vê-se pessoas na frente da Assembleia Nacional, no rádio, toca permanentemente a música Saravejo, Meu Amor. Tudo isso é muito bonito, mas a todo momento sinto uma espécie de cãibra no estômago e não consigo mais me concentrar nos estudos. Estou com medo da guerra. Zlata. Você pode perceber, ó, Zlata, o diário de Zlata, a vida de uma menina na guerra. Aí, você pode perceber o quê? Que ela está com atenção, guerra. O que acontece? O que a mídia ela faz? Ela tenta colocar para a criança como se fosse algo para se tranquilizar. Saravejo, meu amor. Aí mas só que as informações que chegam são informações sobre a guerra. E isso deixa ela nervosa. Depois eu tenho outra carta. Texto 2. Aí já é segunda-feira, 1º de julho. O primeiro é 5 de abril, então, de junho, desculpa. Então, aí eu tenho quase 2 meses de diferença. Dirmime. Hoje é aniversário de Maja. Ela está fazendo 18 anos. Agora é maior de idade. Ficou adulta. Para Maja é um dia importante e veja como ela o celebrou na guerra. Todos nós tentamos fazer o possível para que fosse um grande dia para ela. Mas Maja estava triste, emburrada. Esta guerra veio estragar tudo. Ela não vai se formar. Não vai vestir uma roupa bonita para receber o diploma. Aqui só tem guerra, guerra e mais guerra. Felizmente, os conflitos têm diminuído e podemos nos reunir em paz. Tia Boda preparou uma refeição festiva, se possível dizer uma coisa dessas em tempos de guerra, e mamãe, um rocambole com nozes. Gente, perceba o seguinte, ele coloca informações que eles veem importante. Tipo, ela, no meio da guerra, ela presta atenção que a irmã fez. Tem coisas legais no meio de uma catástrofe, ou seja, coisas que você tem com a sua família. A irmã fez 18 anos, apesar que ela não vai se formar. A família festejou apesar de uma guerra, tá? Então, vamos lá. Finalizar esse textinho bem. Aí coloca assim. De Maja, bem que merecia. Demos a ela de presente um colar e uma pulseira em pérolas de Ohrid.
Ela recebeu um monte de presentes caros de ouro. 18 anos só se faz uma vez na vida. Feliz aniversário, Maja. Desejo que você festeje todos os seus outros aniversários em tempos de paz. A mesma autora, o mesmo livro que ela tirou. Então, o que acontece? Deu para colocar, deu para perceber as características do gênero textual. Escreve em primeira pessoa, se dirige a alguém. Eu tenho o dia da semana e a data. Tenho o corpo do texto colocando informações que eu acho importante naquele momento. Você pode perceber que ela fala com essa pessoa como se ela tivesse lido a informação, só que ela não está lendo essa informação. E despede. A senhora colocou como se tivesse uma despedida e ela não bota. Isso é de autor para autor. Eu coloco todas as informações e aí você vai ver aquela que você vai utilizar. Essa atividade eu já comentei aqui dizendo para vocês, então eu vou passar mais adiante. Aí nós temos, Zilata nasceu em Sarajevo e entre os anos de 1991 e 1993 escreveu um diário sobre os horrores que presenciou durante a Guerra da Bósnia. Leitora apaixonada, Zlata se denominou a Anne Frank de Sarajevo. Ao contrário da célebre menina judia, vítima da Segunda Guerra Mundial, Zlata e sua família conseguiram sobreviver à guerra, graças a Deus. Em 1993, foram autorizados a deixar Sarajevo. Seu diário, originalmente escrito em serbo croata, foi publicado pela Unicef, Fundação das Nações Unidas para a Infância, na sigla em inglês, e foi editado no mundo inteiro. Geralmente, esses diários que relatam se alguém sobreviveu à guerra, esse tipo de coisa, são os diários mais lidos. Também diários de governadores, entre outros, presidentes, Juscelino Kubitschek, entre outras coisas. Aí tem diário, definição e uso. O texto reproduzido na abertura dessa sessão exemplifica um gênero discursivo de caráter muito particular, o diário pessoal. Coloca bem aí estudar para a prova nesse tome nota, tá? O diário é um gênero discursivo cuja principal função é o registro cronologicamente organizado de acontecimentos cotidianos, com base em uma perspectiva pessoal. Os autores dos diários costumam ser seus únicos leitores e manter registros que se estendam por anos. A finalidade de um gênero como esse costuma ser a criação de um espaço de escrita no qual o autor trata de questões íntimas, seus sentimentos, suas impressões sobre acontecimentos, seus segredos. Observe o que diz. Gente, eu poderia, nesse exato momento, estar escrevendo sobre a quarentena, fazendo um diário. A quarentena, sobre o que está acontecendo sobre esse coronavírus. Não chegou até a mim agora, não está perto de mim, graças a Deus. Então, eu posso colocar isso em forma de um texto. Segunda-feira, 13/4/2020. Olá, querido. Vou botar um nome para o meu diário. Jujuba. Olá, Jujubinha. Tá? Muito meigo, sei. Aí eu posso começar colocando. Meu dia foi assim. Contato com meus alunos após, digamos assim, quase 20 dias. Aliás, 20 dias. E aí começo o diário contando minha história em primeira pessoa. E dizer que, graças a Deus, ninguém próximo a mim está doente e tal. E aí colocar minha perspectiva sobre isso tudo, que isso é um absurdo. Isso, para mim, aqui em Teresina, está se tornando assim, uma coisa muito grande e preocupante. Então, eu posso colocar isso dentro do meu texto. E depois finalizar. Geralmente, o diário é feito no final do dia. Por quê? Porque eu já passei pelo dia, já filtrei as informações que eu quero e eu coloco, tá? Aí nós temos já Anne Frank. Particularmente, eu ainda não tive coragem de ler o livro dela. Sábado, 20 de junho de 1942. Escrever um diário é uma experiência realmente estranha para alguém como eu. Não somente porque nunca escrevi nada antes, mas também porque acho que mais tarde ninguém se interessará. Olha o que ela diz. Ninguém vai se interessar, ela nem sabe, a bichinha, que se tornou um livro diário dela. Nem mesmo eu. Pelos pensamentos de uma garota de 13 anos. Bom, não importa. Tenho vontade de escrever e tenho uma necessidade ainda maior de tirar todo tipo de coisa de dentro do meu peito. Aí o que acontece, professora? O que levou ela a escrever esse diário? Falta de pessoas para conversar. Pessoas da idade dela. O que acontecia? Eles ficavam enclausurados dentro de casa.
E, às vezes, por ser pessoas que estão sendo procuradas, eles ficavam dentro de porões, no escuro, quietinhos, o dia todo. Então, o que acontece? Ela ficava, a vida acontecendo em cima e eles embaixo da casa, no porão. Então, ela sentiu necessidade de ter algo para fazer, já que não podia ter fazer nada. Não pode fazer zoada como uma criança normal, não podia brincar como uma criança normal, ir lá fora. Então, ela sentiu a necessidade de passar aquilo que ela estava sentindo para outras pessoas verem. Aí tenho aqui. Contexto de circulação. Os diários não são escritos para circular, porque se trata de um texto de natureza privada, confessional, pressupõe-se que somente o próprio autor tem acesso a ele. No entanto, em circunstâncias muito particulares, alguns diários pessoais foram publicados e, como livros, acumularam milhões de leitores em todo o mundo. O exemplo mais célebre é o Diário de Anne Frank. Para vocês terem noção como esse diário foi tão importante, ele foi publicado mais de 15 línguas diferentes. E ainda tem gente procurando o diário para poder fazer a tradução, para poder publicar para outras línguas também. Tá? 2 secretárias que trabalhavam no prédio onde a família Frank se escondia encontraram os originais do diário espalhados pelo chão. Naquele mesmo dia, o Gestapo descobrira o esconderijo dos Franks e os levara para campos de concentração nazistas. Quando a guerra terminou, Otto Frank recebeu os originais do diário de sua filha e decidiu, em 1947, publicar trechos selecionados. O livro imediatamente alcançou grande popularidade e, até hoje, reeditado em várias línguas. O caso do diário da menina Zlata é semelhante, moradora de Sarajevo. Durante a Guerra da Bósnia, ela registra em seu diário os acontecimentos terríveis que testemunha. Quando descobriu que o Unicef procurava um diário de criança para publicar, concordou em entregar cópias do seu texto, assim como havia acontecido com Anne Frank. Zlata registra com seu olhar adolescente as atrocidades da guerra e empresta uma face identificável ao sofrimento imposto pelos sérvios ao povo da Bósnia. Gente, o que eu estou falando para vocês, um pouquinho dessa história, não chega nem aos pés do que ela realmente é, tá? Ela, pela janelinha, vê pessoas sendo mortas, caminhões levando pessoas para o centro de concentração para ser escravizadas ou assassinadas. Então, eles passaram por várias informações muito difíceis, tá? Aí tem do lado à direita uma vida em cartas. Recentemente, eu adoro essas partezinhas porque elas resumem bem o que eu estou falando. Recentemente foram descobertas no espólio da família Frank várias cartas em que Otto Frank tentava negociar emissão de vistos americanos para sua família. As muitas cartas encontradas recontam uma história de desespero e frustração quando os Estados Unidos, em junho de 1940, proibiram... nossa aula vai ser 40 minutos, tá? Proibiram a vida para a América das pessoas que ainda tiveram parentes vivendo sob o regime nazista. A vida deslumbrada por Frank deixou de existir. Com o fim da Segunda Guerra, Otto, o único da família a sobreviver aos horrores, recusou um tardio visto americano e continuou a viver em Amsterdã. Imagina aí, você perder sua família toda na guerra. Pesado. Aí aqui, gente, eu resumi ainda agora, tá? Os leitores do diário são os próprios autores, como se viu. Essa é a situação de interlocução definidora no discurso. Aí ele coloca um outro trecho, tá? Vou resumir aqui porque já está 9 minutos. É possível que essa personificação do diário torne mais fácil para seus autores vê-lo como um interlocutor real, que tem a vantagem de não responder, apenas escutar tudo aquilo que lhe for sendo confidenciado dia após dia. Deixa eu abrir aqui a página 100. Ó, a estrutura, que eu queria chegar nela. A estrutura do diário é marcada geralmente pela preocupação de seus autores em identificar os momentos que fazem seu registro pessoal. Por esse motivo, é muito comum que as entradas sejam
precedidas pela data em que estão sendo escritas. Essa característica pode ser observada nos trechos do Diário de Zilata. Aí a linguagem também. Mais uma vez, o caráter privativo do texto ganha importância. No caso da linguagem, não há situação mais informal ou íntima do que conversa, que tem consigo mesmo. Isso faz com que os autores se sintam à vontade, não só para utilizar a linguagem de modo bastante formal, como também para recorrer a outras formas de representação dos seus sentimentos, como desenhos ou colagens de imagem. Quando o diário é nomeado, o texto costuma trazer marcas de interlocução, já que o autor passa a conversar por escrito com esse interlocutor virtual, representado pelo diário. Tem muitas pessoas que, em vez de escrever em um caderno, assim como aí na imagem abaixo, eles preferem escrever no computador. Tá? Escreve direitinho e também eles têm o objetivo de publicar posteriormente. Aí nós temos, ó, a data. Professor, eu vi a data à direita. Eu vi a data à esquerda. Eu vi a data agora centralizado lá em cima. Pode? Pode. Portanto, que quando for à esquerda, o espaço é de um parágrafo para iniciar, tá? Por quê, professora? Porque a gente nunca começa um texto iniciando pela linha. A gente deixa para começar um texto, um título, alguma coisa, sempre um parágrafo. E você pode perceber que o diário, ele não tem um título, tá? Eu posso botar na prova, faça de conta que você está fazendo a página de um diário e colocar um tema. Faça de conta que você está vivendo na época da guerra, como seria um dia seu, tal. Eu te coloco um tema, eu não te coloco um título. O diário é um gênero textual que não possui título, tá? Ele possui um assunto, o tema. Margot e eu estivemos escrevendo bilhetes uma para a outra, só por diversão, claro. O que não escrevi para Margot, mas que vou confessar para você, querida Kit, é que tenho sonhado muito com Peter. Anteontem à noite sonhei que estava patinando aqui em nossa sala de estar com aquele garotinho do rink de patinação no gelo Apolo, que estava com a irmã, a garota de pernas finas que sempre usava o vestido azul. Aí, gente, ó, embaixo, olha como ela escreve. Ela coloca uma carta. Isso aqui eu já fiz no meu diário, na época da carta, minha gente, tô ficando velha. Coloco foto, faço escrita, coloco desenhos, tá? Então, isso aqui, o bom do diário é isso. É eu poder pegar, incrementar, caprichar, pegar minhas... Hoje em dia, se fosse naquela época, um monte de gente pegando aquelas canetinhas, pincelzinho colorido, fazendo suas anotações. Isso é o bom desse material. Deixa eu colocar bem aqui na outra página, que é o que é para casa. Aí na página 101, o que que nós temos? Temos textos, se eu não me engano, são 3 textos. Ó. Com o advento da internet, um grande número de pessoas passou a explorar os diversos recursos associados à rede mundial de computadores para compartilhar suas ideias, sentimentos e comentários em verdadeiros diários virtuais. Nasciam assim os blogs. Aí ele coloca 3 textos. 1, 2, deixa eu ver o outro agora aqui. Opa, não é aqui, é aqui. Coloca 1, 2, 3 textos e depois ele faz a interpretação do gênero textual, tá? Ó, aí é o terceiro texto e depois ele coloca para você várias questões que eu quero que vocês respondam e na próxima aula a gente vai discutir essas questões. Ó, final do terceiro texto e ele coloca aí para você responder. Eu quero todas as questões respondidas, tá certo? Dúvida? Sarinha, semana passada eu passei o e-mail para receber. E não recebi o e-mail, só recebi da Paloma. Aí o que que eu mandei uma dúvida lá para você não viu, não. Você não viu o vídeo, foi? Não tem vídeo lá, não, professora. Então, vou falar aqui com o pessoal porque eu gravei 5 vídeos. Só se chegou depois, mas até onde eu olhei não tinha vídeo, não. Só tinha falando o que era para fazer e pronto.
Aí, mas porque era para receber o e-mail. Aí eu vou fazer o seguinte, vou deixar até a próxima semana. A gente vai ter aula durante essa quarentena só nas segundas-feiras. A primeira aula, só uma aula. Então, eu vou dar até a próxima semana para receber esse material, tá bom? Da Paloma já Tá. recebi, já corrigi, só falta escanear e mandar para a família dela e falta os meninos também, certo? Eu queria só saber o que é realmente que é pra fazer. Lá, ele coloca, ó, deixa eu botar aqui só um minutinho, se eu não me engano, é a página 97. Ele coloca para você escrever um e-mail como se fosse para você no futuro. Entendeu? Aí o que O que que ele eu quero pra mim no futuro, né? é para você no futuro. Aí é só seguir as instruções que está lá, tá? Você pode até se despedir como se fosse para você. Tchau, Sara de 2000 e tanto, certo? Então, é o que está lá. Esse material aqui, Gêneros da Internet, é um informativo que eu vou comentar com vocês quando a gente voltar para a aula, que é exatamente todos os gêneros textuais que a gente acha na internet, tá certo? Eu não recordo, eu estou tentando achar aqui qual é a página. Deixa eu ver se é essa. Do e-mail. É antes dela, peraí. 88. Pronto, tá aqui. Ó, o que que você vai fazer? Seu e-mail deverá ter 15 a 20 linhas. Elaboração. Antes de começar a escrever, decida quais metas pessoais, relacionamentos afetivos, família tal, pode ser definida para um período de 10 anos. Você vai escrever para a Sara daqui 10 anos, tá? Procure imaginar como o seu eu do futuro avaliará o cumprimento ou não das metas estabelecidas para o seu presente. Com relação às metas profissionais, aí ele te estabelece um monte de informações. É o que você vai escrever para mim. Aí, ó, você vai colocar o seu e-mail, o assunto para a Sara do futuro, um exemplo, o seu e-mail e me mandar, tá bom? Certo? Aí, lá tem meu e-mail escrito. Tá. Pois um abraço bem grande para todo mundo. Até Beijo. segunda-feira. Beijo. Até.